paz do Senhor Jesus esteja com todos, hoje e sempre. Meus irmãos queridos, bem-vindos ao canal Em Cristo Edificados. Eu aqui estou novamente para trazer uma mensagem de Deus ao seu coração. Vamos meditar aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 37 e versículo 36. Diz assim: Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo eram corpos mortos. Meus amados irmãos, esse texto que nós lemos, ele nos conta a história de um rei chamado Ezequias, homem de Deus. Este Ezequias, ele tinha um propósito maravilhoso diante do Senhor, temente a Deus, levou o povo de Judá a buscar ao Senhor, a fazer os seus propósitos com Deus. E também havia um homem chamado Senaqueribe. Este era rei da Assíria, e este já era uma pessoa que não temia Deus, muito arrogante, exaltado, e achava que podia fazer o que bem entendesse. Este rei Senaqueribe, ele era um homem muito arrogante, achava que estava acima de todos. E ele, certa vez, veio fazer uma visita ao rei de Judá, Ezequias, e exigiu que este pagasse alguns impostos, tributos. E Ezequias assim o fez, dando para ele alguns quilos de ouro, de pratas, para que eles vivessem em paz. No entanto, o rei Senaqueribe, um tempo mais tarde, ele achou que isso não era suficiente e queria realmente dominar toda Judá, todo o povo de Israel. E Ezequias, como era um homem de Deus, ele entrou em um propósito com Deus. O rei Senaqueribe enviou a Ezequias, através dos seus mensageiros, algumas cartas de afrontas. Nestas cartas, ele dizia que ele, Senaqueribe, ia invadir Judá e ia destruir toda a cidade. E ainda insultava o Deus de Ezequias, dizendo que ninguém poderia livrá-lo das suas mãos. E Ezequias, ao ser afrontado desta forma, ele fez um propósito a mais diante do Senhor. Ele pegou as cartas de afronta do rei Senaqueribe e foi até a casa do Senhor e apresentou a sua afronta a Deus. E também enviou mensageiros ao profeta Isaías para perguntar a Deus acerca de toda esta batalha, essa dificuldade que ele estava enfrentando. E Deus, como é um Deus misericordioso e bondoso, ele mandou o profeta Isaías transmitir a mensagem de Deus aos mensageiros do rei Ezequias, dizendo: Assim diz o Senhor, este homem aí que afronta todos vocês hoje, pode ficar despreocupado. Esta afronta aí eu estou tirando de vocês. Este homem, ele não entrará na cidade e muito menos lançará alguma flecha contra a cidade. Deus estava falando através do profeta Isaías que estava tomando frente da batalha. E de fato o Senhor tomou frente. Houve ali uma intervenção divina para dar vitória para o rei Ezequias, com todo o Judá, com todas as pessoas que ele era líder naquela época.
Baseado, meus irmãos, neste texto bíblico, nós temos a nossa fé fortalecida diante de Deus. A Bíblia chega a dizer, o versículo que lemos aqui, o versículo 36, que o Senhor enviou um anjo e destruiu em uma madrugada a 185 mil soldados, praticamente todo o exército, destruindo-os completamente. E o texto chega a dizer que quando se levantaram pela manhã cedo, eis que era tudo corpos mortos. O que aconteceu aqui, meus irmãos? Uma intervenção divina. E nós vivemos, meus irmãos, em um momento do nosso país que se fala muito em intervenção militar, que se fala muito em uma ação do exército para acabar com a corrupção do nosso país, para acabar com as roubalheiras, como também para prender todas as pessoas que estão envolvidas na corrupção. Eu não estou aqui para apoiar aquele político ou outro político. Como cidadão, tenho uma responsabilidade de votar, e quando voto, analiso profundamente as ações e as promessas dos políticos, mesmo que depois eles não cumpram essas promessas. Mas eu não quero aqui falar de política, não quero falar aqui de homens que administram mal a política do nosso país. O nosso dever como homens, mulheres de Deus, é interceder por esta causa também. Esta é uma responsabilidade da igreja. Orar pelos governantes, pelos que estão sob responsabilidades, pelos presidentes, governadores. Esta é uma responsabilidade nossa diante de Deus. Então, o que é que nós, como igreja, precisamos fazer neste momento? É fazer o que Ezequias fez. Ele não buscou recursos, ajuda, exército, que podia, assim, estar ajudando nesta batalha contra Senaqueribe. Não. Ele foi buscar o Senhor. Ele pegou a sua carta de afronta e apresentou ao Senhor no templo. Chegou lá e colocou diante de Deus o problema que ele tinha, pedindo uma solução, pedindo uma providência da parte de Deus. E a Bíblia diz que o Senhor ouviu a oração de Ezequias e mandou que Isaías dissesse a ele: olha, não se preocupe, este homem aí não vai entrar na cidade, ele não vai estender, ele não vai lançar uma flecha sequer contra esta cidade. Ele não levantará contra esta cidade tranqueira, armamentos nenhum. Sabe por quê? Porque essa peleja é minha, igreja do Senhor. Vamos orar. A oração, meus irmãos, ela é a chave da vitória. Se o povo de Deus clamar mesmo com fé, colocar um propósito diante de Deus, buscando uma resposta nesse momento tão difícil em que vivemos, Deus vai responder, meus irmãos. Vamos clamarmos a Deus pela uma intervenção divina. Neste caso aqui, das Escrituras que lemos, a intervenção divina, meus irmãos, foi direta, literal e massacrante. O exército inimigo foi destruído apenas em uma madrugada. Sabe o que eu aprendo aqui e quero compartilhar com vocês? Que para Deus agir, basta 1/1000 de segundo. O que se vê no nosso país é a corrupção generalizada, ações, projetos, emendas, atitudes, decisões que ferem
a própria Constituição, que fere os princípios, que é lei no nosso país. Meus irmãos, precisamos clamarmos a Deus para que Deus entre, para que Deus haja. A igreja do Senhor, neste momento difícil, não está fazendo isso. É bem verdade, meus irmãos, que tem muitos homens e mulheres de Deus que estão orando, clamando. Mas quantos milhões de pessoas, meus irmãos, nós não temos que servem a Deus, que professam a fé no Senhor? Então vamos, meus irmãos, entrar em um propósito. Vamos clamar a Deus para Deus intervir, para Deus entrar, para Deus realizar a obra da forma que Ele quer. Deus, meus irmãos, tem um propósito com essa nação. Mas a nação está cada vez mais distante de Deus. Vamos orar, meus irmãos, para o Senhor entrar na Câmara dos Deputados. Vamos orar para o Senhor entrar no Senado Federal. Vamos orar para o Senhor entrar no Poder Executivo. E também orar para o Senhor entrar no Supremo Tribunal Federal e realizar a obra que Ele tem para este país. Meus irmãos, aqueles homens acham que têm o poder em suas mãos, mas eles se esquecem que acima deles tem o nosso Deus. E você faz parte dos que são responsáveis para clamar ao Senhor pela mudança. Então, igreja do Senhor, vamos nos despertar. É momento da gente, como servos de Deus, clamarmos para Deus intervir. Quando Deus entra, meus irmãos, a corrupção vai embora. Quando Deus entra, igreja, o egoísmo, a jactância, a exaltação, o orgulho do homem não tem como prevalecer. Os homens acham que pode decidir o que querem no momento em que quiserem e fica por isso mesmo. Irmãos, igreja do Senhor, desperte. A responsabilidade nossa diante de Deus é clara. Ore pelo seu país. Ore pelo povo que estão sob responsabilidade. Vamos guardar aquele versículo que diz: bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Então vamos fazer a nossa parte. Deus nunca deixará de fazer a parte dele. Talvez você pode dizer: é Deus castigando a nossa nação. Irmãos, Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. Está escrito na palavra dele. Mas as coisas só acontecem com a permissão do Senhor, certamente. O homem, meus irmãos, tem tomado direções totalmente opostas àquela que a Bíblia Sagrada nos orienta. E esta é a razão pelo mal que está em uma escala gigantesca, em todas as áreas, em todas as escalas, meus irmãos. O que se mais fala nos nossos dias é de corrupção. Mas em nome de Jesus, esse demônio precisa cair por terra, igreja. Em nome de Jesus Cristo, vamos fazer a nossa parte como igreja. Lutemos por essa nação. Certamente, Deus vai honrar o nosso humilde propósito. Então, como Ezequias fez aqui, apresentou a Deus o seu problema. E Deus deu um basta no problema que ele apresentou. Você crê nisso? Você crê nisso, meu irmão, homem de Deus, mulher de Deus? Então faça a tua parte, que eu aqui estarei fazendo a minha como servo do Senhor. Vamos clamar para Deus intervir. Vamos clamar para o Senhor entrar lá e dar um basta em todas essas artimanhas satânicas para destruir, para acabar, para colocar o fim na esperança de muitas pessoas. Muitos estão sofrendo, padecendo, passando fome. E nada se faz para melhorar isso.
E as decisões que se tomam está cada vez mais levando a pessoa a ficar ainda mais distante de uma vida sossegada. Então, em nome de Jesus Cristo, igreja, faremos nós a nossa parte e Deus certamente fará a parte dele. Que Deus abençoe. Fique todos na paz do Senhor Jesus.